Nós bem sabemos que Davi fora um homem segundo o coração de Deus e que também reinara sobre Israel. Contudo, entre a unção e o ato de se assentar no trono ou vivenciar esta unção na íntegra, houve um espaço longo de tempo. Davi recebe a unção de rei de Israel no capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, por mão do profeta Samuel. Dentre todos seus irmãos, ele foi aquele que Deus escolheu para governar sobre Israel. Contudo, Davi só vai exercer tal unção de rei de Israel no capítulo de número 5 do livro de 2 Samuel, com aproximadamente 37 anos, isso contando os 7 anos e 6 meses que ele já havia reinado em Judá. Antes de reinar sobre Israel, a palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Olha, nós não sabemos ao certo com que idade Davi foi ungido pela primeira vez, mas com certeza no tempo em que ele fora ungido, ele era ainda muito jovem, tão jovem ao ponto de não ter a idade necessária para lutar na guerra. Entre a primeira unção que Davi recebera pelas mãos de Samuel e a ocupação do trono, Davi passou por muitas adversidades, como perseguições. Ele também, depois da unção de Samuel, recebera outras 2 unções, uma no capítulo de número 4 do livro de 2 Samuel, pelos homens de Judá, para que Davi reinasse em Hebron sobre Judá, e outra no capítulo de número 5, pelos anciãos que ungiram Davi para reinar sobre Israel. Em relação ao trono, Davi, dentre seus irmãos, muito provavelmente era o mais improvável para ocupar tal função, exercer tal cargo, o menor da casa de Jessé. A Bíblia não nos relata que Davi tinha um bom físico, no sentido de estrutural da estatura de Davi como seu irmão mais velho, Eliabe. Ou seja, Davi muito provavelmente não era um jovem de estatura corporal esbelte e forte. Ele poderia até ter uma aparência boa, mas não tinha uma boa estatura ou a estatura de um rei. Muito pelo contrário, Davi provavelmente não passava a probabilidade física de vencer Golias ou até de reinar sobre Israel. Davi sequer tinha experiência para usar uma armadura. Não era experimentado e treinado constantemente por homens de guerra, mas vivia para o cuidado das ovelhas no campo. Mal sabiam os que duvidaram de Davi que aquele lugar era uma escola onde Davi já havia alcançado a formação, protegendo as ovelhas de seu pai e matando o urso e o leão. Davi não tinha probabilidade de exercer a unção que lhe havia sido confiada. Ele ainda era muito inexperiente, ainda que já havia enfrentado um grande processo no campo. Deus queria experimentar de uma maneira maior a vida de Davi. Após Davi ter vencido o gigante Golias, que afrontava os filhos de Israel, não vai demorar muito para que a fúria do rei, que governava sobre Israel, se acendesse contra o jovem. Na verdade, Saul, que reinava no tempo de Davi, começou a perceber que, em outras palavras, muitos holofotes estavam sendo voltados a Davi por sua vitória sobre Golias. Os filhos de Israel estavam começando a aclamar o nome de Davi, no sentido de exaltar e prestigiar o jovem que havia derrubado por terra aquela que estava sendo a ameaça de Israel. Em Saul vai ser gerado como que uma raiz de inveja pela conquista e os ciúmes pelo trono de Israel, e assim vai se iniciar uma intensa perseguição de Saul por Davi. Saul queria de todo jeito exterminar Davi. O seu alvo era acabar com a ameaça que Davi havia se tornado para o trono de Saul. E Davi passou a fugir e muito provavelmente passou a enfrentar dias e noites difíceis em lugares áridos, quentes ou até frios e escuros, fugindo da perseguição de Saul. Mas foram nestes momentos de angústias e incertezas
que Deus começou a derramar sobre Davi a inspiração celestial. Aonde mais doía passou a ser o lugar onde eram compostos os mais belos hinos e poesias de Davi. Por intermédio da dor, Deus construiu a vida de Davi até ele chegar na estatura certa para se assentar no trono de Israel. Ou seja, o Senhor, por intermédio das perseguições e lutas qual Davi estava enfrentando ao longo da caminhada, estava preparando Davi para se assentar no trono de Israel, para exercer a função da unção que já havia sido derramada sobre a sua cabeça. Não foi de uma noite para um dia ou de um dia para uma noite. Muito pelo contrário, Davi teve de voltar para o seu ambiente, para o seu convívio natural depois da unção, pois não seria naquele exato momento que ele passaria a governar sobre Israel. O Senhor só estava ali levantando um dentre toda a família de Jessé, para que futuramente governasse, para que futuramente reinasse sobre a nação eleita e escolhida pelo Senhor. Isso significa que muitas circunstâncias que Deus está permitindo em nossas vidas são formas de Deus nos experimentar e nos preparar para o que Ele já determinou que iremos viver. Davi recebeu a unção, mas em outras palavras, continuou no pasto. Como assim? Houve um processo de tempo para ele chegar a descer até onde estava ocorrendo a guerra, derrotar os gigantes, ser aclamado por Israel, invejado e perseguido por Saul, receber os belos hinos e poesias, fugir e correr da perseguição e se assentar no trono. Em nossa vida não é diferente. Existem estados e estações que precisamos enfrentar, mas é tudo para o nosso crescimento e elevo espiritual. No pasto, Deus te molda, e no campo de batalha, Deus usa a experiência que você adquiriu no pasto para te fazer vencer gigantes. Você não é provável, mas é escolhido. E quem é escolhido não depende de probabilidades para prosseguir. Deus não escolheu e elegeu as nossas vidas pela probabilidade de darmos certos, não. Pois Deus sabe das nossas limitações e debilitações. Deus nos escolheu, pois Ele tem um chamado para as nossas vidas. Basta nós querermos vivenciar tal chamado e buscarmos nos entregar a Deus de todo o nosso coração para vivenciarmos o que Ele tem conosco. No pasto, Deus molda o nosso caráter e nos faz entender que tudo aquilo que o Senhor está permitindo em nossas vidas é uma experiência, é algo para nos estruturar na presença de Deus. Talvez se nós não tivéssemos tido a experiência do pasto, a experiência do urso, a experiência do leão, a experiência da perseguição, nós não estaríamos prontos para exercer a função qual o Senhor nos confiou. Toda a unção que Deus encarrega na vida de alguém vem carregada de responsabilidade para exercer tal unção, para exercer tal função que é da unção. Ou seja, toda a responsabilidade que nós precisamos adquirir ao longo desta caminhada, nós vamos adquirir por intermédio das lutas e adversidades que o Senhor está permitindo com que venhamos a enfrentar. Tudo isso é uma construção espiritual de Deus para que nós venhamos a vivenciar o que Ele já determinou para que seja concretizado no mundo físico. Ou seja, a promessa foi feita no mundo espiritual e Deus já determinou que seja concretizada, mas para que isso venha a ser concretizado no mundo físico, nós precisamos nos entregar de todo o nosso coração para a presença do Senhor e entendermos que tudo aquilo que o Senhor está permitindo em nossas vidas é só uma forma de cuidado para que Ele venha nos construir em sua presença. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração, que possamos, como Davi, passar pelas perseguições e humilhações, mas crendo na nossa esperança, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, o nosso alívio, o nosso sustento, a nossa base e a nossa fundamentação, para que nós não venhamos a retroceder em meias batalhas. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandiosa e poderosamente. Se você é novo por aqui, não é inscrito neste canal, olha, eu te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa que talvez não conheça o canal, que ainda não tenha visto algum vídeo, possa contemplar, possa ver, possa ser edificado por esta palavra. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.